eu acho sobre o taoísmo? É interessante que o taoísmo é uma das religiões milenares mais interessantes que se tem da China. Muitas vezes sabemos, né, temos a informação que o taoísmo, né, nasceu com Lao Tse, mas na verdade não. Né? Lao Tse ele seria uma espécie de propagador, né, do taoísmo. Né? Interessante que a palavra Tao significa caminho, ismo, doutrina, doutrina do caminho. Né? Isso como conhecemos de uma forma muito mais ocidentalizada. Né? E as obras de Lao Tse veio do seu livro chamado Tao Te Ching, né? Então, Lao Tse ele formula, né, ou reformula a teoria, por exemplo, né, dando uma síntese muito mais prática, né, vamos dizer assim, sobre a teoria do Tao, né? O Tao, ele é uma religião totalmente, é um sistema tanto religioso quanto filosófico, né, e metafísico. Interessante que a doutrina do Tao ela abarca tudo. Você vê, né, um círculo, né, e você vê dois princípios dentro desse círculo, que é o princípio masculino e o princípio feminino, né? É o princípio metafísico e o princípio material, né? Então, quando você vê aqueles pingos, significa que um elemento está dentro do outro, né? O taoísmo ele ultrapassa desse sistema de dualidade em que nós conhecemos entre natureza, né, e homem, entre luz e trevas e entre o bem e o mal, né? A filosofia chinesa ela ultrapassa essa filosofia dual que nós temos no Ocidente e abarca o tal como se fosse um todo, né? Em que o todo estivesse constituído no tal que ele é a origem primordial, né, da realidade. Interessante que a filosofia do taoísmo ela trabalha muito com metáforas, né, e paradoxos. Por que isso? Porque ela ultrapassa muito o sistema da linguagem. O que a linguagem não consegue explicar, né, em relação do homem com a natureza, em relação da luz com as trevas, em relação do bem com o mal, o taoísmo vai elaborando metáforas e paradoxos. Por quê? Porque ela ultrapassa muito essa linguagem simbólica que nós ocidentais trabalhamos. Porque a linguagem ela tem o conceito muito de cristalizar, né, formatar conceitos. Então, a filosofia do taoísmo ele ultrapassa esse sistema dual que a palavra cria, né? Criando uma espécie de absoluto em que tudo está contido dentro do tal, né? Então, por exemplo, quando o ser humano ele está dentro do tal, ele age de acordo com a natureza, ao mesmo tempo em que a natureza age de acordo dentro dele. O homem ele trilha o caminho ao mesmo tempo que o caminho se cria quando ele trilha esse mesmo caminho. É essa que é a intenção totalmente paradoxal. Por quê? Porque há um fluxo, né? O homem ele não tenta dominar a natureza. O homem ele compreende como parte da natureza e se encaixa dentro dela para poder entrar mesmo em harmonia. Então, com isso você vê que o fraco ele supera o forte, né? Interessante que o líquido destrói o sólido. Então, para você vencer algo, você não tem que enfrentar, você tem que abrir mão do fazer, né? Interessante que na teoria do taoísmo tem a teoria do fazer e não fazer, que significa o wu wei, né? Que é uma espécie de fluxo, né? Ou seja, não é o caso de fazer como nós ocidentais pensamos. Nós ocidentais pensamos em fazer algo que você se utiliza da força para fazer, né? Na filosofia chinesa, o Wu Wei é o fluxo, é o fazer sem fazer, é o estado de fluxo. É você fazer aquilo, por exemplo, que está de acordo com a sua habilidade. Não de mais e nem de menos. Porque você fazendo fora disso,
você estaria fora do caminho. Então o homem, quando ele está dentro do caminho, né, ele se conhece e ele conhece o caminho que está dentro dele. Então você vê que é uma espécie de sinergia. Por exemplo, se verificamos essa natureza do fluxo, né, que é o wu wei, fazer sem fazer, o ser humano ele tem duas características, que é a habilidade e o desafio, né? Interessante que o wu wei, que é o fazer e não fazer, está entre o fazer, entre a habilidade e o desafio. Por quê? Porque se o ser humano ele tem habilidade demais, né, e ele tem desafio de menos, ele vai entrar numa espécie de tédio, né? E se o ser humano tem desafio demais e habilidade de menos, ele vai entrar num processo de ansiedade. Então, o Wu Wei, né, que é o termo de fazer e não fazer, ele está contra esse sistema, né, de tédio e ansiedade. Ou seja, você faz, o ser humano faz, né, de acordo com a filosofia chinesa, tudo que está de acordo com o seu limite, com as suas probabilidades. Ele não força a natureza a fazer. Isso ele compreendendo que é parte da natureza. Por exemplo, o homem ocidental ele não compreende que ele é parte da natureza. Ele pensa que ele pode subjugar a natureza, pode subjugar a sua vontade, como se a sua vontade estivesse a par, né, da natureza. Isso acontece com nós ocidentais porque nós temos o costume da abstração, né? Nós temos muito essa abstração kantiana dentro do nosso campo filosófico. Então a filosofia chinesa não trabalha como esse processo de abstração, como se o homem contemplasse a natureza, mas o homem ele faz parte da natureza ao mesmo tempo que a natureza o faz parte. Então ele entra nesse processo de harmonia, ele ultrapassa esse processo da dualidade, né, entre o fazer e o não fazer, entre o bem e o mal. Então quando você fala o bem, você está dando lugar para que o mal exista. Se você fala do belo, você está criando a possibilidade para que o feio exista. Se você está criando uma possibilidade de ordem, você está abrindo a probabilidade para que a desordem ele existe. Então, na filosofia, por exemplo, do taoísmo, que é o Tao, né, não tem esse princípio. Por quê? Porque você tem que abrir mão do ego. Porque é o ego do ser humano que estabelece esse princípio dual, de fazer ou não fazer, de luz e de trevas, de amor e de ódio. Então no taoísmo, né, não há o ego, você tem que seguir o caminho. É aquilo que a pessoa sabe fazer em disfunção, indiferente do ego. É você fazer. Interessante que, por exemplo, os samurais, né, tem um livro do Miyamoto Musashi, o livro dos Cinco Anéis, que é um livro de estratégia, ele fala um negócio muito interessante. Treine a espada até que você seja a espada, né? Ou seja, você tem que fazer o treino, né? Seguir o fluxo de como as coisas acontecem e você se adaptar ao estilo de luta para que a luta seja parte de você. É o leitor, por exemplo, que ele segue o fluxo de ler até que a leitura faça parte dele. Né? Não é algo que ele force, mas ele é algo que ele vai dentro da sua possibilidade. Não é algo que o ser humano força a natureza demais e não entra em um processo de leniência acerca da natureza. Então, o taoísmo, né? Ou seja, a filosofia do Tao, né? Que é esse círculo, então verificamos que tudo está em um processo de complementaridade, um processo totalmente de cirurgia, né? Sinergia, na verdade, em que os paradoxos e as metáforas vão fazendo o sentido mais fora do sentido lógico, né? Que é o sentido translógico. Muitas vezes, quando se perguntava até um pouco para Buda, né, acerca se ele alcançou o caminho, ele não respondia, né? Porque aquele, né, de acordo até com a filosofia budista, aquele que encontrou o caminho, se falar que encontrou o caminho, perdeu o caminho. Então, é um processo de iluminação, tanto o budismo como, né, o taoísmo é um processo de iluminação constante. Você não chega no fim. Você é iluminado ao mesmo tempo que está se iluminando. E com isso, você consegue ver o todo, né? E você vê o universo totalmente holístico, né?
você faz parte do tudo, você não está isento do tudo, né? Como com um processo de julgamento. Então, ao mesmo tempo que a tristeza está em você, você faz parte dessa tristeza. Ao mesmo tempo que a alegria está em você, né? Você está nessa alegria. Então, há um processo de você viver a complementaridade entre as pessoas. O Tao, por exemplo, ele está tanto inclusive no livro de Tao Te Ching, Lao Tse, ele fala uma coisa muito interessante, que o Tao está tanto na estrela como no esterco do boi. Então, há um processo de complementaridade, né? O tudo está em tudo e nada há além desse tudo. Então, o ser humano, ele não deve lutar contra a natureza, né? O ser humano é parte da natureza. O ser humano fazendo parte da natureza, ele entende que como a natureza ela é interdependente, né, e impermanente, o ser humano também ele verifica que ele é interdependente com a natureza e impermanente. Assim como ele veio ao mundo e ele vai do mundo permanecendo no tal. Então, o tal é uma energia, né, que cria tudo, que significa o vazio. O ser humano está no vazio, assim como o vazio está nele. É essa forma de complementaridade. Você faz as coisas pelo fluxo e não faz as coisas por pensar em fazer. Porque na filosofia chinesa, aquele que muito pensa em fazer não faz. Porque pelo processo de coragem você vai ter o processo do medo, então o processo da dualidade, né? Então a complementaridade, por exemplo, do taoísmo é fazer sem pensar em fazer, apenas seguir o fluxo.